E graças a Deus, boa noite, Deus abençoe todos que estão conectados conosco nessa noite de terça-feira, na live especial, Uma Vida com Propósitos, para abençoar a vida de todos vocês e levantar com a força do nosso Deus, né? Vocês devem estar escutando um fundinho aí, um fundinho extra aqui, né? Estou em casa, filhota, as filhas, né? Quem já sabe aí, não sei se vocês estão escutando um fundinho especial aqui das minhas meninas, de uma das duas meninas, né? Enquanto uma está sendo atendida pela mamãe, a outra está olhando o papai aqui, e é bênção de Deus, né? E glória a Deus por isso, né? Mas vamos compartilhando, já chamo a sua atenção, porque hoje nós temos convidados especiais, estamos fazendo esta live, né, nessa terça-feira, de bênção para a sua vida, e que coisas boas vão acontecer, com certeza vão. E falando sobre propósitos, nós estaremos trazendo esse entendimento sobre propósito da vida pastoral, propósito da vida, né, pública, propósito de uma vida que você talvez está buscando, a gente tem, né? Eu deixo aqui já de antemão Provérbios 16, 21, onde eu dou uma introdução enquanto você e toda, né, seus amigos, colegas vão entrando conosco, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui e ler para vocês, um versículo só para a gente ter uma base, né, para a gente trazer aqui, chamando os convidados. Vai estar aí conosco, participando da live, né, que já estão só aguardando chamar o pastor Enilson, nosso pastor de Passo Fundo atualmente, a nossa deputada estadual, Franciane Bayer. Nós também temos dois convidados, né, poucos conhecidos ainda por muitos, alguns já se conhecem, mais de Passo Fundo e Vacaria. O nosso irmão, que é obreiro da Igreja da Graça, o Júnior, né, de Passo Fundo, Oswaldo Júnior, Marchiori, e também o nosso irmão Orlando, que lá de Vacaria, que também estará conosco. Então, devagarzinho, nós vamos chamando a cada um deles e a gente vai estar participando e fazendo essa live ser mais agradável cada vez mais, mas com a unção e direção do nosso Deus para abençoar nossas vidas. Então, começo com o versículo base para vocês, que é Provérbios 16, 21, que diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. E nós estamos com tudo que precisamos como base, né, da palavra de Deus para chegarmos no nosso objetivo, o qual é que a sabedoria divina pode nos trazer, né? Então sejamos nós sábios, sejamos nós capacitados para cumprir o ID do nosso Deus e que nossas palavras boas, usadas de forma bem agradável, né, que venha a ser desta noite especial. E nós estaremos falando sobre essa questão através, né, de todo o entendimento que a gente tem para edificar a sua vida. Mas desde já, chamo aqui a atenção no nosso Nilson, na conversa, nós que estaremos aqui trazendo, né, nesta noite. Pastor Enilson pode já entrar conosco, pastor Enilson, que é o nosso pastor de Passo Fundo. Pastor, boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live. Deus possa abençoar a sua vida. Amém, pastor. Essa palavra com certeza é uma bênção. E eu estava meditando, pastor, ontem acerca de um propósito maravilhoso que aconteceu na vida de Saulo, que era um homem que era um criminoso, uma pessoa completamente fora, mas o propósito de Deus no coração dele transformou a vida dele. E aquele homem que não tinha um entendimento, como o senhor disse aqui na palavra de Provérbios, o sábio de coração será chamado prudente, ele se tornou um homem prudente, porque ele ouviu a voz de Deus. E uma das coisas que nós temos que entender é isso, que cada um, com a sua direção, Deus, de uma maneira especial, ele chama. Como ele chamou o Senhor para ser um pregador do Evangelho. Eu me lembro quando Deus falou ao meu coração para que eu viesse pregar a palavra. Eu me lembro que eu tinha saído do trabalho, que eu era metalúrgico, estava em casa fazendo um almoço para o meu pai, e eu estava ali arrumando cozinha, e Deus falou no meu coração assim, que eu seria um pastor, que eu iria pregar o Evangelho. Aí eu peguei e falei para Deus, Deus, se é a vontade do Senhor, eu não sei muito o que é isso, mas se é a tua vontade, eu vou ser. Eu acredito que todo propósito, ele começa com uma coisa, com o temor a Deus.
Porque quando uma pessoa ela teme a Deus e ela entende qual é o plano de Deus para a sua vida, ali começa o propósito. O propósito, ele começa exatamente no coração de cada pessoa. Porque quando a pessoa coloca no seu coração aquilo que Deus quer, a mudança, ela é feita. Eu estava meditando ontem, em Atos, capítulo 9, no versículo 11, que a palavra diz assim, pastor Vitor: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Assim começa o propósito no coração de um homem de Deus, naquilo que Deus ele deseja para a vida dele. Começa orando. Ananias podia não entender muito qual era o propósito, mas Deus falou para ele: Ananias, vai lá, porque este homem que eu escolhi, ele está orando. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, que ainda até mesmo Ananias tinha medo, não sabia o que iria encontrar, mas Deus falou: Ananias, não fica com medo, não. Esse homem que tu conheceu lá no passado não existe mais. Tem um agora e esse está orando. O propósito de Deus no coração dele foi tão maravilhoso que colocou ele aos pés do Senhor. E assim começa o propósito. Assim o senhor estava falando aqui, eu fui, até que o senhor viu baixar a cabeça aqui, estou procurando o versículo, tá? E até para todos, né, é uma questão, como que é o cumprir desse propósito, né, para nós, né, ser chamado com algum propósito, né, até bíblica, até dicionário explica sobre essa questão, sobre propósito, né, que o significado, vamos pôr assim, olha, um dos significados, tá? Isso aí vale para todos. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então, o próprio significado é um objetivo, né, que nós temos na vida. Tem os propósitos pessoais, né? O Provérbios 19:21 fala que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor prevalecerá, né? E em Atos 6, o senhor falava do Paulo, que Deus tinha um propósito para ele. O propósito do Paulo era ser um perseguidor da igreja, né, primitiva. Agora, ele se tornou, né, aquele que acabou fazendo parte da igreja primitiva como torre forte ali, usado por Deus de forma poderosa. E o Ananias, naquela situação, que foi usado para ir para orar por Paulo, né, então um propósito divino se cumprindo em meio a propósitos totalmente distorcidos no coração do Paulo lá, no Saulo de Tarso, Paulo, como todo mundo conhece. E aí o senhor falando, lembrei de Atos 6:3 também, que fala aqui sobre o chamado que Deus deu a 7 varões de boa reputação. Então eu creio que um bom propósito vindo por Deus, o Senhor vai realmente ali ver pessoas que possam ser usadas, mas que carregam uma boa reputação. Claro que ainda nós podemos até pode parecer contrário quando se trata de Paulo, né? Quando se trata do Paulo, né? Pelo fato de ele não ter uma boa reputação para o Evangelho. Mas aqui no Atos 6:3 já mostra de uma forma para aqueles que já nascem no Evangelho, já estão na igreja há muito tempo, que talvez não se encontraram num propósito. E o senhor falou sobre a oração, e aqui Atos 6:3 diz assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, né? E um dos 7, que diz em Atos 6:3, que acabamos indo para frente, é o Estevão, né, que foi o primeiro mártir após a crucificação de Cristo, dos discípulos de Cristo, né, não dos 12, mas de todos os quais se tornaram discípulos, mas tinham uma boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, o Paulo ele foi um caso, né, extraordinário quando se trata de um chamado, que com certeza o Senhor tinha o seu propósito já inicial para a vida dele, e tem esses 7 varões, né, que foram fundamentais para a conversão de Paulo, principalmente o Estevão, né, que foi o que pregou, e Paulo ali consentiu, presente, estava na pregação, e ali a gente vê que eles eram de boa reputação, ou seja, eu quero um propósito, eu não me encontro, eu preciso sempre carregar comigo a boa reputação, não importa até onde que o Senhor vai me usar, né, eu devo ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, o qual o princípio da sabedoria é o temor. Então, pastor, eu creio que essa noite vai ser para edificar, vai ser para abençoar, para apresentar os nossos irmãos e mostrar que o propósito de Deus para nós, se nós crermos e buscarmos nele,
nós vamos ser bem-sucedidos, né, com certeza. Mas deixa eu chamar agora também, né, mais uma, ou melhor, vou falar a única convidada da noite, porque depois é só homem, né? Então, a única convidada da noite é a nossa deputada estadual, Franciane Bayer, que estava já em uma live com a nossa pré-candidata a vereadora Vivi, falando sobre, né, os cuidados, né, questão tratando a doença, né, que é a prevenção do câncer, estava lá, né, e agora está aqui conosco, ou seja, é muito trabalho, né? Aqui hoje na noite. Deputada, seja bem-vinda, né, mais uma live nossa, vai ser muito especial. A vida aqui hoje tem um grande propósito de verdade para atingir as pessoas e para aquilo que nós estamos aqui no Senhor fazendo. Seja bem-vinda, deputada. Amém, obrigada, pastor. É bastante trabalho. Entre a live com a Vivi e essa, eu ainda tive uma reunião com mulheres que estão se lançando para concorrer a um cargo público, falando sobre a experiência, esse propósito que eu tenho vivido na minha vida. Mas esse trabalho todo, ele é gratificante quando a gente entende, né, o que vocês estão falando aqui hoje, que não é um trabalho em vão, que é um trabalho com um propósito, chamado por Deus mesmo. E eu gosto de contar isso e conto isso com muita alegria, porque o senhor falou uma coisa muito importante aqui. Às vezes nós nascemos dentro da igreja, nós estamos ali dentro da igreja, já estamos há algum tempo, né, firmados na palavra, mas ainda não encontramos o nosso propósito em meio a tudo isso, o que Deus quer da nossa vida. E eu tive essa experiência com Deus, né? Graças a Deus, eu tinha 1 aninho de idade quando meu pai conheceu o Senhor Jesus e aceitou Jesus, então eu cresci num lar cristão, cresci ali, alicerçada, firmada na palavra, sempre fazendo a obra, sempre ajudando, sempre trabalhando e se doando na obra do Senhor, mas sentia que não tinha encontrado o meu propósito, né, o porquê que eu estava ali. E o pastor Enilson também trouxe um relato dele ali, né, que foi quando ele orou em casa, e eu vejo que a oração, ela é uma chave fundamental para nós encontrarmos esse propósito na nossa vida. E eu sempre brinco e alerto, né, cuidado com o que você ora, porque Deus ouve e responde. Porque eu, apesar de estar ali, sempre atuante na obra de Deus, sentia que não estava fazendo tudo o que devia para o Senhor, né? Eu vivia a palavra, não estava em pecado, mas faltava algo dentro de mim para me sentir completa, e eu via assim, né? Deus dava tanto para mim, e como se eu estivesse retribuindo pouco para Ele. E um dia eu fiz uma oração, colocando a minha vida nas mãos do Senhor, e tirando todos os meus planos, porque nós planejamos, às vezes, criamos propósitos para a nossa vida, mas eu fiz aquela oração dizendo, esquece os meus planos, Senhor, e eu quero viver o teu plano. Eu não sei qual é o teu plano, mas eu estou disposta a viver esse plano que o Senhor tem para mim. E a partir dessa oração, foi uma mudança tão grande na minha vida, que às vezes até eu olho para trás e parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. Então, porque Deus age muito rápido no momento em que no momento em que a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, né? E é um prazer poder estar falando aqui hoje com você sobre isso, porque quem me conhece sabe que eu era sou ainda uma pessoa muito tímida. Então, quando eu estou, né, fazendo live, quando eu estou falando em público, tudo isso é sempre vencendo uma barreira. E eu tinha essa preocupação de falar em público, tanto que eu estava sempre na obra do Senhor, mas por trás, pelos bastidores. Eu não subia no altar, não usava o microfone, não falava em público, porque eu era muito envergonhada, muito tímida. E Deus foi fazendo uma transformação muito grande, me mostrando em detalhes coisas que foram abrindo os meus olhos. E um dia, vendo Fala Amigo, o missionário Soares falando, pregando ali, o missionário foi ler um versículo, e eu gosto de usar esse exemplo muito, porque Deus usa tudo para falar com a gente, né? E o missionário tropeçou assim nas palavras, ele errou o versículo, voltou, falou de novo. E aí eu pensei, poxa vida, o missionário R.R. Soares está há quantos anos na televisão, né? Pregando ali ao vivo, tropeça nas palavras, volta atrás e corrige. Por que eu estou preocupada em errar em público, né? Em ter esse atropelo de palavras assim? Deus foi me mostrando que eu estava preocupada com coisas que não eram para estar preocupadas. Eu tinha que me preocupar em passar a mensagem para as pessoas. E dali para frente eu fui trabalhando,
e fui começando, né, a abrir culto, comecei a falar mais em público, ainda sem entender muito o propósito de Deus, mas me colocando nas mãos do Senhor. E essa semana mesmo eu postei um versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, Deus, ele não tem plano ruim para ninguém. E Deus não erra nos planos dele, né? Deus nos molda, Deus nos prepara, Deus nos capacita no momento em que nós entendemos e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor para viver esse propósito. Hoje, eu digo que eu vivo uma vida realizada, de bastante trabalho, de bastante doação, mas que quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu sei que eu estou cumprindo a missão que Deus planejou para mim. Não é um plano meu, não é um projeto meu, é um plano de Deus que eu vivo com muita alegria. Isso é lindo realmente da gente ver como que Deus ele trabalha e sem entrelinhas na vida de forma individual, literalmente de cada um de nós, né? Porque, por exemplo, muitos que possam estar nos assistindo, a gente está agora, por exemplo, aqui agora, quase chegando a 300 pessoas ao vivo, em 20 minutos. E vai passar, porque o povo está com sede, está querendo aprender. E nós estamos aqui e chega a um ponto que 10 anos atrás, quem nos visse, eu acredito que em todos, né, e a ponto de olhar hoje, né, não conseguiria imaginar que poderíamos estar aqui, por exemplo, frente 10 horas da noite numa terça-feira, falando já para centenas de pessoas, que chega muito mais, mas assim, aparentemente, para muitos pode ser que a gente seja um pouco flexível, fácil, né, mas não é, não. Só eu aqui chutei, se vocês viram, 2 vezes o pedestal, sozinho aqui, a gente fica, minha esposa que me acompanha, ela fica perto, que não parece, mas chega perto de live, eu achei que deve cair mais uns 10, 15 fios no meu cabelo em 2 minutos. É um negócio muito assim, a gente não parece que é simples, domina o assunto, mas domina nada. O que a deputada falou foi tudo, o que falou do missionário, e a gente começa a lembrar, é algo que mexe com nossa emoção, porque a gente vê o quanto que a gente é ainda debilitado, né? E mesmo assim, o Senhor Deus, ele acaba pegando ali, nos fazendo nos usando como ele bem entende, da forma que lhe agrada, e nesse usar dele, nos molda, para mostrar, a obra é minha, viu? Você tropeçou, chutou o negócio aí 2 vezes, sou eu que comando tudo, você não sabe de nada. Essa dependência de Deus, né, que eu quero dizer, é muito bom para nós, e hoje a senhora está nesse cargo público, eu não pude fazer parte do início dele, mas agora no meio estou, e eu quero que cada vez mais venha dar certo, e eu sei que nessa condição que a senhora possa estar sendo usada, que tem feito, né, a gente tem acompanhado aqui a dedicação aos pastores, né, nessa pandemia que não está fácil, não é algo que ninguém esperava. Para a verdade, a gente já sabe disso, eu acho que quase 90% das lives que a gente fala essa frase, algo que ninguém esperava, mas aconteceu, então pegou todo mundo, né, de surpresa, mas faz parte do propósito de Deus para a gente. Acredito no nosso aperfeiçoamento, no que a gente tem de aprender mais, a depender mais de um do outro, de forma direta e indireta, e assim Deus tem nos feito. Então, o propósito de Deus para nós, quando nós achamos esse propósito, né, como a senhora bem disse também, começou lá desde pequena, né, porque cresceu na igreja, mas ainda tinha que descobrir que propósito, que é o que Deus tem, porque se eu não estou ainda no centro desse propósito, desse plano divino para mim, acho que fica incompleto. E acho não fica. Né? Ainda que a gente se sinta parcialmente realizado em alguma área dentro da igreja, ainda que sejamos dentro dela, se a gente não está no foco, sempre falta alguma coisa. E quando a gente se encontra, é o que faz a diferença. E aí, quem que imaginou, né? A Franciane, com 5 anos, estou falando lá de trás, né? Vamos esquecer assim, essa parte lá, com uma criança, um dia pensar em ser uma parlamentar, e está em ênfase, né? Pelo mandato. Então, assim, algo que realmente é sobrenatural que Deus faz, e tudo por intermédio de estar, né? Pelo menos já na caminhada de poder um dia chegar nesse objetivo principal. Que, claro, a tendência é sempre mais a gente aprender, sempre mais a gente crescer, e Deus sempre aperfeiçoando o propósito dele para nós, que muitos podem chamá-lo como um chamado, mas eu creio que o chamado é aquilo que nos tira da zona de conforto, o propósito é aquilo que a gente exerce, não é? Porque senão a gente pode ser chamado, mas
poucos são escolhidos. Então, os escolhidos é o que vive um propósito. E esse é o mais importante. Então, pega toda a sua trajetória, a nossa, de cada um que está assistindo também, quantos pastores não estão conosco, né? Quantos não estão aí já com alguma área da sua vida em andamento e de certo sucesso, né? Então, assim, Deus, ele realmente é perfeito no que ele faz, né, deputado? E tá aí mais uma prova aí, esses 2 anos, quase 2, né, completos, né, de poder aí estar ativa, enfrentando, eu sei que muitos desafios, né, que não começa dentro de uma assembleia, eu creio, começa, né, começou na aceitação pessoal, aceitação familiar, e assim foi indo, aceitação de um público, e ainda é uma questão diária, né, de conquista, mas tudo faz parte de um propósito que Deus tem e nos aperfeiçoa para ele. Eu creio que vai ser de muita utilidade essa noite aí para todos nós, para todos que estão assistindo, e Deus vai usar a senhora, o pastor Enilson, né, os irmãos que virão também para serem aí conhecidos, apresentados de forma bem especial, né, e graças a Deus por isso. Mas, mais uma vez, depois vamos falar mais, depois eu quero saber aí como que seria, tentando imaginar, né, a Franciane de 2 anos atrás, comparada agora com a deputada Franciane após esse... Eu falo 2 anos, mas eu sei que é um pouco menos, tá? Eu sei que é um pouquinho menos. Mas eu falo assim, como que ela pensava 2 anos atrás, o que mudou durante 2 anos, porque o propósito de Deus, nesse centro do plano dele, realmente muda, né, quem nós somos, o nosso jeito de pensar, e assim muitas coisas positivamente. O que não é positivo a gente vai aprender e descarta, o que é positivo a gente vai e agarra. Eu acredito nisso, que é o que nos aperfeiçoa. Então é bênção de Deus, daqui a pouco a gente vai falar mais, né, que é o centro aí dessa live hoje para muita gente aí que está precisando despertar para um propósito que talvez esteja no local certo, mas precisa entender o propósito que Deus tem para que possa se cumprir. E pastor Edilson, da mesma forma, né, o senhor que é um paulista como eu, mas que está mais gaúcho do que muitos já também como eu, porque até uma pala eu ganhei. Eu tenho uma pala, tem gente que não tem pala. O senhor tem pala? Pois é, então eu sou mais gaúcho que o senhor já. Já é. Né? Eu não vou perguntar para o deputado, porque eu sei que pala não é para mulher, é só para homem, né? O pastor tem feminino também, mas eu não tenho. Vou deixar aqui, se quiser eu ganhar, eu aceito, né, pastor? Como diz um ditado, não sei se aqui não sei dessa forma, né? Deve ter um ditado mais voltado no termo gaúcho, mas tem um ditado que de graça tem injeção na testa, a gente está aceitando, né? Então, quem quiser, acho que não foi muito agradável deixar de Já tem cuia, tem térmica, então tem chimarrão e pala, já dá para desfilar no 20 de setembro. Já tá. Eu só falta aprender a andar de cavalo. Por enquanto eu vou no cabo de vassoura com um cavalinho na frente só. Mas fora isso, tá tudo certo. Só falta andar de cavalo, não sei de jeito nenhum. Mas pode falar, pastor Edilson. O senhor falando, a deputada comentando acerca dessa palavra de Jeremias, né? Sim. E eu notei uma coisa muito especial nessa palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, assim como a deputada, né, Fran, há quanto tempo que eu conheço ela, já há muitos anos, né, e eu vejo que desde quando eu cheguei aqui no Sul, com certeza ela nunca imaginava o que iria acontecer, mas eu já tinha um plano, eu já sabia exatamente o plano, e esse plano, quando ele vem, pastor, são planos de paz. Ele não vai lhe trazer uma tristeza, um tormento, pode trazer um temor, que o temor sempre há no coração, que é o respeito. Uhum. A pessoa ela não fica com medo, mas ela cria aquele temor, meu Deus, será que é isso que o senhor quer? Será que é isso que o senhor deseja? Porque eu me lembro que quando Deus fez esse propósito no coração do missionário, para preparar tanto a Lisiane quanto a Fran, houve um certo temor, houve uma certa preocupação, mas houve também a paz. Uhum. Porque os planos de Deus não são de mal, mas são de paz, para lhes dar o fim que esperais. Hoje nós vemos essa batalha, tantas lutas, né, não somente com a deputada, com todos os deputados da igreja, os representantes, e como que Deus tem usado. Então, eu acredito que hoje é o fim que nós esperamos. É aquilo que nós precisamos hoje, foi o que Deus fez lá atrás,
para que hoje nós pudéssemos alcançar algum tipo de vitória. Eu estava pensando assim que, quando eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, eu não sabia o que ia esperar. Mas eu tinha uma coisa no meu coração, eu orava sempre na madrugada, ali em cima da galeria, e Deus falava comigo. Até que um dia o Emerson, filho do missionário, falou comigo, por que tu não vai lá para o Sul? Eu falei, olha, rapaz, eu não sei nem onde que é isso, mas se Deus falar para mim, vai, eu vou. E Deus me trouxe para cá. Então, o propósito que Deus ele faz, mesmo quando nós não conseguimos entender, se há um temor no coração, vai trazer paz. E essa paz vai nos trazer vitória. E aquilo que nós esperamos, às vezes, mesmo sem entender, acontece. E é o que eu vejo acerca do propósito, que quando Deus ele quer algo na vida de uma pessoa, assim, pode ter certeza assim, que ele vai gerar paz no coração da pessoa. É como se ele falasse assim, ó, deixa comigo que Exato. eu vou fazer toda a obra que precisa. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, e vocês falando, né? Eu tenho que tomar cuidado, senão não chamo os irmãos aí, tem que chamar eles daqui a pouco, né? Mas o tempo vai passando, a conversa se torna boa, edificante para muitas pessoas também, né? Mas aqui, ó, em Jeremias, como muito citado foi, uma das mensagens que me pressionou positivamente, né? Sobre, lá atrás, eu era obreiro da igreja, ainda não tinha nenhum propósito, tinha um propósito no coração meu, já tinha aceitado esse propósito de Deus, chamado pastoral, não sabia literalmente o que ele queria ali naquele momento, eu só sei que ele queria que eu pregasse, que eu fosse um pastor, mas como, quando, de que forma, aonde, claro, já estava na nossa igreja, óbvio, sabia que era aqui, mas faltava, então tinha muitas coisas, e eu não tinha muito questionamento, né, porque assim, eu posso, por exemplo, hoje eu estou com 33 anos, assim como a deputada também, né, contemporânea minha, então sempre teve aquela questão do meu pensamento, foi até uma coisa que eu tive que corrigir no decorrer, né, dos anos que se passam, né, porque eu sempre me vi muito novo para começar as coisas, e como que as pessoas me aceitariam nessa idade, pastoreando, cuidando de um rebanho, e lógico, fora os defeitos naturais que a gente possui, eu tenho particularmente que eu não me escondo e falo, até eu uso ele e brinco, que eu falo rápido, eu falava muito mais rápido, mas imagina eu no início de tudo, nervoso, já se falo rápido às vezes explicando, imagina no início, então era praticamente jogo de futebol para muita gente no culto, então eu escutava inúmeras críticas positivas. Você entendeu a pregação desse jovem, desse pastor? Ele fala muito rápido, eu viro e mexo. Então eu tinha muita essa talvez, não sei se eu podia, essa análise pessoal minha, essa crítica minha pessoal, não complexo talvez, então eu sempre tive muito disso. Então eu orava a Deus e muitas vezes, de certas formas, foi bem claro. Eu sei que é muito conhecida a passagem, isso aí vale para quem que está aí, talvez pensando que Deus me usar, fazer o que eles fazem, tá no púlpito pregando à frente aí, né, de uma assembleia que para parecer meu rosto, porque a eleição chega, por exemplo, a pessoa sente o chamado para se candidatar e fala que meu rosto começar a aparecer nos panfletinhos aí, que aqui o natural chama de santinho, né, a gente chama de profetinho. Aí vai aparecer nos profetinhas lá, o meu rosto, tudo mais, agora eu do nada, tá de brincadeira comigo, quem que vai? Tu vai olhar para lá e falar, vai dar risada. Mas aí foi Deus, falou literalmente, foi um momento muito especial que eu tive com Deus e ficou marcado, que foi Jeremias 1:5, né? Foi Jeremias 1:5, nada mais que está aqui, ó. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Aí o versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, quando a gente entende o que ele quer dizer ali, independente do que você vai, aonde você vai parar, com quem você vai estar, aonde você vai estar, ele está dizendo, tudo que eu fizer, por você estar comigo, com outras palavras eu estou usando, né? Eu vou te instruir, eu vou fazer com que você fale, o que você tem que falar e tudo mais. Então aquilo veio e sempre martelava no meu coração quando vinham esses pensamentos, essa autocobrança, qual eu tenho na minha particularidade, a gente dificilmente fala esse culto, aperta assim, mas em live a gente acaba falando, eu tenho essa cobrança muito forte, pessoal, referente à minha pessoa.
né? Ainda que eu fale o certo, eu me penso, será que eu falei o certo mesmo? Será que alguém não ficou triste com o que eu disse? Então a gente tem muito disso, eu particularmente. Então, essa é uma das passagens de inúmeras que realmente mostra que quando temos um propósito, até o que nós vamos falar, que se torna surpreendente, que às vezes você para pensar e fala, nossa, fui eu que falei isso. Aí você lembra e você sabe, foi Deus você quem disse, mas foi Deus quem te usou. Né? Ou seja, somos os instrumentos reais, sem exagero. Eu gosto de usar até uma frase, virou um jargão meu particular, que eu digo, eu sou como um violão com boas cordas, né? Pelo menos eu tenho que estar afinado, no mínimo, senão fica ruim. Só que quem toca e faz sair o som é o Espírito Santo. Então, só deixe ser usado. Seja afinado, né? Seja afinado. Mas deixa Deus ser usado para ser agradável e Ele vai te usar. Então, ou seja, eu só sou um instrumento. Quem toca é Deus. Nós somos um instrumento. Mas todo instrumento tem um propósito, né? O violão tem um propósito fundamental para que a melodia inteira seja feita. Então, cada um tem o seu propósito que tem que ser usado e deixar Deus tocar. Eu creio bastante. Então, Jeremias 1:5, 6 e 7 especifica muito o que eu no início pensava sobre mim mesmo, não sobre terceiros, né? A ponto de questionar, às vezes, vão me levar a sério, né? O famoso, vou deixar a barba para ficar mais com cara de velho, era igualzinho, fazia exatamente isso, deixava constantemente. Aí eu parei com isso, né? Foi passando o tempo, foi diminuindo essa questão, porque, né? A gente sabe, Deus vai usar, não está conosco, Ele falou que está, então eu sei, mas mesmo assim, às vezes a gente é tentado a pensar. E não é diferente, eu creio que cada área da nossa vida, imagina a primeira vez que pisou na Assembleia como uma deputada estadual, né? Como que serão as emoções? Será que foi como o primeiro dia de aula ou não, foi mais intenso? Eu acredito que tenha sido mais intenso, né? Porque é bem mais, a responsabilidade é muito grande, né? E saber que tem um nome a zelar, né? Que é um nome, sim, né? Um nome conhecido no Rio Grande do Sul, mas acima de tudo, né? Um nome que leva uma igreja nas costas e também a fama pessoal de uma mulher de Deus, né? Que tem que continuar e caminhar e as pessoas vão vir e tá no meio onde tem inúmeras pessoas de vários credos religiosos, né? Uma coisa igual eu, o pastor Enilson de pastor. Nós estamos na igreja e 99% vai lá com a intenção de ouvir a palavra. Agora, na Assembleia, nem todo mundo está com vontade de ouvir um pouquinho do que Deus quer fazer. Pastor, é uma experiência nova ainda, né? Mas eu sempre digo, o frio na barriga dá, isso é normal, toda vez ainda dá, toda vez que precisa subir na tribuna, toda vez que precisa defender alguma causa. E eu digo sempre que eu não quero perder isso, porque enquanto a gente sente isso, é o temor, né? Que o pastor Enilson falou no começo, é o temor da tua responsabilidade de fazer a obra de Deus, de cumprir esse propósito de Deus aonde Ele te colocou. Um dia que você não sente mais isso, é porque você entrou no automático e deixou de ter esse temor de fazer as coisas corretamente diante de Deus. Mas apesar desse temor que dá, e eu queria puxar esse gancho novamente, pastor, os planos de Deus para a nossa vida, eles são sempre grandes, perto dos nossos planos. Né? Então, esse temor, ele é normal. Eu duvido alguém que receba, assim, um plano de Deus, um propósito de Deus e diga, eu estou pronto para isso. Se a pessoa pensa isso, é porque ela não está, né? Eu costumo dizer. O temor, ele sempre vem, porque os planos de Deus, eles são muito grandes para a nossa vida. E quando surgiu essa questão de eu concorrer a deputada, lá no coração do missionário R.R. Soares, que veio falar com o missionário Alcides aqui, o temor foi grande. Mas como o pastor Enilson falou, a paz, ela vem para te confortar e te consolidar, que é o plano de Deus. Quando começou essas conversas, eu costumo contar isso, a primeira reação do meu marido foi, não, tu não vai, né, tu me ajuda aqui, tu cuida das coisas comigo, tu não vai te envolver, porque sabia que eu teria que me doar muito nesse ministério. E eu fiz uma oração para Deus e disse, Deus, se é da vontade de Deus, né, o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se é da vontade de Deus, vai confirmar no coração. O primeiro coração que vai confirmar vai ser o do meu esposo, né? Porque nós temos que andar de acordo. E Deus confirmou isso no coração dele. E um dia, ainda, né, nessa fase de oração e que a gente começa, não será aquela coisa, né? Ser eu, o que o senhor falou, né? Eu, mas tão nova, eu não falo em público, será que eu vou conseguir?
na frente das pessoas, ir para a rua, pedir voto e depois se ganhar, como vai ser. Deus usou meu esposo numa pregação de domingo na igreja para falar comigo na palavra que ele pregava, que ele falava sobre Moisés, né? Moisés, quando foi chamado, ele perguntou, Deus, eu não sei nem falar direito, Moisés não sabia falar direito, e Deus respondeu para Moisés, resumindo bastante aqui, né, porque a gente sabe do tempo da live, mas Deus respondeu para Moisés que não era ele, que era o eu sou que estava com ele, né, que quando ele fosse ao Egito, ele falasse que ele estava em nome do eu sou. E é assim que eu entendi, que eu estou lá hoje, num campo missionário, é um lugar estranho para nós, né? Um lugar fora da igreja, mas estou lá levando o eu sou, aquele que está comigo. É ele que me usa, é ele que me dá a direção, capacita, prepara. Claro que mudou bastante, o senhor fez aquela pergunta, né? A Fran, lá de 2 anos e pouco atrás, e a Fran de agora mudou bastante, porque a gente busca muito isso. Eu sempre falo que a gente tem que buscar se preparar para o plano de Deus. Eu também não posso ficar acomodado, isso é muito importante falar para os irmãos que nos escutam, né? Os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida são grandes, são amplos, mas eu também não posso ficar acomodado e dizer, agora Deus me capacita, né? Eu tenho que buscar esse crescimento, eu tenho que buscar esse preparo, eu tenho que buscar estar ligada realmente ao Senhor, firmado na palavra, principalmente quando Deus tem esse plano de nos usar fora da igreja, como o senhor estava falando, né? Porque lá ainda nós somos mais visados ainda. O povo está de olho, querendo que o cristão erre, porque ele quer poder apontar que o cristão fez algo errado. Então, nós temos que estar firmado na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que, firmada no nosso coração, nos mantém ali firme na rocha. E Deus, ele nos dá a direção, e eu posso outro dia contar outros testemunhos, porque Deus nos mostra coisas que a gente não vê em projetos de lei, às vezes Deus nos dá a direção divina. Eu costumo dizer, às vezes eu durmo e de repente eu acordo no meio da noite com uma ideia, com uma solução, com alguma coisa, no outro dia eu já faço e Deus responde, porque é a direção de Deus. Às vezes mandar um WhatsApp para o governador falando alguma coisa das igrejas. Teve uma semana que eu estava a semana inteira, vou mandar uma mensagem, vou mandar, e eu não sentia, daí teve um dia que eu disse, hoje eu vou mandar. Mandei, respondeu na hora, já na outra semana ali saiu o decreto melhorando a condição para a igreja nesse tempo de pandemia. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Se a nossa vida, alguma pessoa comentou aqui, a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. É muito importante a gente entender isso, né? O propósito que ele faz, entender que não é a Franciane, o Vitor, o Enilson. É Deus agindo através da nossa vida, e por isso que às vezes até as pessoas olham e dizem, como eles conseguem? Nós vencemos porque é Deus que nos dá a força, é Deus que nos usa, é Deus que coloca as palavras, mas é muito importante nós entendermos que precisamos, primeiro de tudo, é estar disposto, como eu falei, aquela oração que eu fiz lá no início. Deus, a minha vida está aqui nas tuas mãos, então usa com teu propósito. Bagunçou todos os meus planos, mas eu tenho certeza que os planos de Deus foram bem melhores, têm sido bem melhores do que os meus. Nós não temos dúvida nessa ver que o Senhor para ele realmente é maravilhoso, né? Então eu acho que isso que pesa bastante para a gente chegar e podermos dizer um pouco só, seja para muitas pessoas, né, no tempo que a gente tem, de como que é bom, né? Lutas, batalhas, mas grandes recompensas também, com certeza. E Deus seja louvado cada vez mais. Deixa eu já chamar, então, aproveitar um dos nossos 2 convidados também, que é primeiramente o nosso irmão Júnior, né? Oswaldo Júnior, mais conhecido como Júnior, né, da Gráfica Planalto. Ele que está aí também e tem um propósito para a vida, né, e que a gente vai pedir para ele aqui, falar para ele o que é um propósito, esse propósito atual que nós estamos aqui nessa batalha, porque nesse tempo, eu que estou à frente do Estado, eu tenho visto nesse 1 ano como que está a pandemia. Ela pode ter vindo de muitas formas negativas, mas muito positiva a ponto de a gente olhar
com perspectiva muito mais agradável para nós essa fase, a política, a questão de nós sabemos como que lidar nessa situação, né? Como que nós precisamos, como que é essa situação. E o Júnior também, que é obreiro da igreja, tem esse propósito, tem algo que está ali. Claro, todos os propósitos, como foi para mim, pastor Enilson, para deputada, ainda que estejam no nosso coração, serão sempre confirmados pelo próprio Senhor, mas que está nesse início aí de caminhada para que esse propósito seja feito, que assim seja. Então, Júnior, seja bem-vindo, né? Que aí essa palavra propósito representa, né, para o irmão, nessa noite, dividindo com todos que estão aí também, não só na live, mas de Passo Fundo, e todos nós, como nosso pré-candidato a vereador, que nós temos aí como, realmente não como algo assim, só a colocar em pauta, mas como um propósito para a Igreja de Cristo, pois precisa. Seja bem-vindo, irmão Júnior. Boa noite, pastor Vitor, boa noite, pastor Enilson, deputada Franciane. Para nós é uma alegria muito grande estar participando desta live na noite de hoje. E é como o pastor Enilson falou, pastor, eu creio que quando Deus deu um propósito para a minha vida, uma vez, eu até estava falando com o pastor hoje pela parte da tarde, ele chegou para mim e me deu uma missão, um domingo de noite, eu tenho até anotado, inclusive o dia que ele me deu essa missão, porque nós tínhamos um evangelismo numa praça de Passo Fundo, e nós dependíamos de uma autorização da prefeitura para nós fazermos esse evangelismo. E eu estava num domingo à noite, saindo do culto, que eu estava trabalhando na obra, e ele chegou para mim e me disse assim, irmão, o que tu vai fazer amanhã? Eu disse, pastor, vou trabalhar. Ele disse, irmão, vai na prefeitura para mim e leva esse documento para conseguir essa autorização para a igreja fazer esse evangelismo. E aí eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor não me queria, eu sempre estava atrás do propósito, que Deus estava atrás da minha vida. Eu olhava para a palavra e dizia, Deus, o Senhor me quer um pregador da palavra? Deus não me confirmava. Deus, o Senhor me quer um ministro de louvor? E Deus não me confirmava. O que o Senhor quer de mim, Deus? Será que eu não tenho nem chamado para o ministério? E aí o pastor chegou para mim e me deu aquela carta. E eu fui na prefeitura e passei assim pela frente da prefeitura e Deus me falou bem assim ao meu coração naquele dia. Me lembro como se fosse hoje. Filho, eu te quero aqui. Eu quero você trabalhando pelo reino dentro da prefeitura. E aquilo, pastor, chamou muito a minha atenção, o meu coração. Eu falei assim, mas Deus, eu ali dentro, eu não tinha nem 2º grau na época. Como é que uma pessoa que não tem nem estudo vai estar nesse cargo? Aí Deus deu a palavra de Neemias, que um copeiro do rei, ele fez governador. E aquilo se confirmou no meu coração. E daí foi falado o nosso nome, graças a Deus, Deus deu a vitória, e agora nós estamos aí, pastor, nessa missão. Agradecer muito todo o apoio também do povo de Passo Fundo, da igreja que está nos dando apoio, todos os irmãos, obreiros, todo mundo que está nessa missão junto conosco. E é como eu sempre digo, pastor, essa é uma missão que a pessoa sozinha ela não consegue fazer. Ela depende de um auxílio de todo um corpo junto, que é como se fosse cada um uma parte. É verdade, que é os membros que se tornam todo o corpo, que Cristo tem que ser sempre o cabeça, que nos dá direção e nos guia para o propósito. E é importante, eu vou até enfatizar algo, porque às vezes as pessoas podem, eu sei que não são todos, né, mas assim, quem for rever essa live e pegar essa parte, né, acho que a deputada ouve muito isso, até o pastor Enilson, eu tenho ouvido, né? Falou assim, agora chegar as eleições e começa a aparecer pré-candidato tudo que é jeito. Eu falei, quer que você apresenta pré-candidato fora da eleição? Não tem outro jeito, né? Tem que se apresentar agora, às vezes já acontece. Agora começa a aparecer isso e aquilo, as igrejas estão, não, as igrejas. Eu despertei, eu tenho despertado, eu tenho aprendido bastante, tenho muito ainda eu costumo usar os mesmos termos que o missionário, e olha que o missionário tem, né?
incomparavelmente mais de 60 anos de evangelho, né? Eu tô engateando. Se ele diz que está engateando, então eu sou um embrião ainda, perto do que a gente precisa aprender. Mas eu sei de que uma coisa é certa, né? A necessidade, né, que existe é real. Esse tempo nós estamos cada vez mais despertando, a gente que passa, ninguém está na nossa pele, deputado, na nossa pele, pastor Nilson, quando vem uma lei que tenta vir contra a gente, mas não contra a gente, pastor Vitor, ou sei lá, contra o José, contra a Maria, vem contra o evangelho e contra aquilo que a gente tem que fazer, que é pregar o evangelho, que é levar a liberdade, né, e assim por diante. Lembro de uma vez que o missionário Soares, ele conta isso aí, aconteceu em Franca, aqui na cidade de São Paulo, né, numa das cidades de São Paulo, que ele foi lá quando ele estava começando, e o prefeito da cidade expulsou ele da cidade, né, e aí ele foi mandado por policial, eu não lembro muitos detalhes, mas ele disse, eu nunca esqueci essa frase do missionário, que aí não sei se foi delegado, quem que for, expulsou ele e falou assim, nunca mais você vai voltar aqui para falar disso. Eu falo, olha, eu não posso falar nada, isso é uma prerrogativa minha. O missionário falando para ele, não, você não entendeu, você nunca mais voltar. Eu não prometo nada, isso é uma prerrogativa minha. E ele fala depois, né, quantas vezes eu já voltei, preguei, pessoas foram abençoadas, mas foi uma autoridade maior da cidade que não queria que ele pregasse, e lá atrás, o qual o evangelho ainda era pequenininho, se eu não me engano, ele disse que era nem 3% da nação brasileira. Hoje nós estamos crescendo. Imagina só se isso chega de uma forma, uma proporção total. Quantas são as pessoas que já estão sofrendo, que não podem ir numa igreja porque fecham por isso ou por aquilo. Então nós estamos no tempo, e esse é o tempo, as eleições chegam, é claro que vai aparecer deputado, deputado não, vereador, agora é vereador, né, depois pré-candidato, vai ser normal, nós temos que estar preparados, temos que estar ali prontos, interesse não é pessoal, interesse é do reino. Então é muito importante, como o Júnior está aí representando o Passo Fundo, né, e nós estaremos aí batalhando junto nessa causa, então que o Senhor possa abençoar cada vez mais, Júnior, a sua vida, tá bom? Deixa registrada aqui a sua presença, depois volta para a gente orar tanto pelo irmão, como também pelo Orlando, que eu vou chamar agora, e que Deus possa cada vez mais usá-lo, que seu testemunho fica para muitas pessoas aí como motivação também, né? Será que eu vou ser, Senhor, o Senhor quer que eu seja usado, né, como ele dizia, quer que eu seja usado para pregar a palavra, para ser um levita, o que é? Passou na prefeitura, passou na frente e tudo mais, sentiu ali. Então é algo sobrenatural, que acontece com cada um de nós na área que ele mais quer que a gente seja usado. Mas o importante é que a gente sempre não, na live nós temos citado, tanto o pastor Nilson quanto a deputada falou, foi esse temor, né? O temor não só nos evita errar, mas também, se porventura errarmos, é o que vai estar ali para a gente se acertar, né? No mínimo ou muito, então ele é fundamental, sempre, a ponto de nos fazer reconhecer e Deus nos usar e nos abençoar. E glória a Deus. E é bom, né, a gente poder conhecer um pouco mais. Essas lives têm uma intenção, sim, abertamente, não precisa de entrelinhas, para poder apresentar a cada pré-candidato, mostrar, né, o que realmente nós estamos lutando. Nós não estamos parados, esperando, se Deus quiser, quem vai, não, nós vamos fazer a nossa parte, e dentro do limite que a pandemia impôs, né, buscar fazer no máximo possível com a excelência para o reino. E se o propósito é do céu, o próprio Senhor confirmará, no nome de Jesus, né, deputada, quanto pastor Enilson. Fique à vontade. Com certeza, pastor Victor, eu tenho uma coisa assim especial aqui, que acerca, como estava falando de Paulo, que quando Ananias comentou com Deus, porque Paulo, olha o que Deus falou para ele, em Atos capítulo 9, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que Paulo faria algo que nenhum outro discípulo fez, levar a palavra aos gentios e aos reis. Então, eu acredito assim que o vereador, o deputado, ele tem um papel muito especial. Por quê? Porque ele vai aonde nós não podemos ir. Ele vai aonde nós não podemos alcançar. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade, não vou citar a cidade aqui, e eu precisava fazer um grande evento na cidade. E fui até o prefeito, ele tirou foto comigo, conversou comigo, sorriu, me deu um café. E no final eu perguntei para ele assim, o senhor vai me ajudar? Ele olhou para mim e falou assim, não.
Então, o que adiantou eu vir aqui? Então, aí eu percebi que eu sozinho eu não conseguiria. Então, Paulo, ele era um escolhido para ser diferente de Ananias, para ser diferente de Pedro, para ser diferente de todos os apóstolos, todos os discípulos. Por quê? Porque levaria a palavra aos gentios, levaria a palavra ao rei e também aos filhos de Israel. Ou seja, eu acredito que um vereador ele vai lutar pelo povo de Deus, sim, mas também ele vai alcançar muitas outras pessoas. Eu acredito que esse é o papel de um vereador, de um deputado, de tantos outros senadores, pessoas que Deus tem levantado para alcançar não somente nós, porque através da vida deles, do propósito que Deus vai colocar no coração deles, eu acredito que muitos só vão ser alcançados por eles. Porque às vezes eu não teria a condição de alcançar um deputado. Mas a deputada Fran pode alcançar esse homem. Pode alcançar essa pessoa através do seu chamado ali e do seu exemplo como uma pessoa de Deus. Então, esse chamado, assim, é algo brilhante, é algo, assim, que vai abençoar muitas pessoas. Não, tem que trazer. Eu creio que a política e o cristianismo, eles têm que estar cada vez mais unidos, não separado. Religião e política discutidos separadamente, não. E como todos os assuntos também, né? Mas, deputada, fica à vontade. Eu vou voltar em Jeremias 29:11. Na versão que eu tenho aqui da Bíblia, o finalzinho do versículo diz, né, que os planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Né? Então, Deus, ele precisa que a gente viva esse plano dele hoje para que possamos ter um futuro. As pessoas precisam entender o quão importante é ter pessoas de Deus na política, defendendo esses princípios e esses valores da igreja para que possamos ter um futuro de paz. Né? Muitas das vezes, quando a gente não estava próximo da política e não acompanhava de perto, nós só ficávamos sabendo da lei quando ela já existia, já era lei e batia a nossa porta. E aí não há o que fazer. Nós vamos ficar esperando, olhando as coisas acontecerem, esperar um dia a igreja ser fechada, a igreja ser lacrada, alguém dizer que a gente não pode pregar a palavra. Não, nós precisamos viver o plano de Deus hoje e estar nesses espaços acompanhando o que acontece e defendendo a nossa liberdade de pregar a palavra, de poder anunciar a palavra de Cristo. A igreja tem despertado quanto a isso. E, acima de tudo, não só lutar pela igreja, como eu tenho falado, mas para que a sociedade como um todo viva melhor. Que a palavra de Deus já diz, né, que onde há governantes do povo de Deus, há paz na terra. Então, nós precisamos desses governantes, nós precisamos de governantes, de pessoas que façam políticas públicas pensadas pelo próximo, pensada com a visão do reino de Deus. Jesus Cristo, ele já tinha essa visão do bem, de alcançar as pessoas, e é isso que nós precisamos trazer na política. Mas eu queria deixar um recadinho final, assim, né, nós temos que chamar outro irmão ainda, para quem nos acompanha, é de você buscar o seu propósito. Pode ser que não seja um cargo político, hoje nós estamos falando sobre isso também, pode ser que não seja ser um pastor, como nós temos aqui também, né, 2 pastores, mas Deus tem um propósito para todos nós. E Deus quer te usar, quer usar a sua vida nesse plano. Deus tem um plano para a sua vida, não importa a área, ele precisa de pessoas, de embaixadores de Cristo em todos os lugares. Como o pastor Enilson falou, às vezes em lugar que o pastor não vai, ou que hoje eu posso entrar e levar a palavra, assim Deus pode usar inúmeras pessoas, né? No seu local de trabalho, no seu ambiente, aonde ele chega, que às vezes nós também não chegamos. Então, é muito importante as pessoas entenderem o propósito, e como o pastor Vitor falou lá no início, e falou durante a live, que não se sentir que não é capaz. Deus, quando ele faz os planos, ele não faz planos, Deus não erra nos planos dele. Deus faz um plano e às vezes a gente não entende nem o porquê está acontecendo aquilo, mas se é o plano de Deus, vai chegar na hora que vamos entender. A vida de José, né, do Egito, é um exemplo disso. A gente não entende como que Deus permitiu que ele fosse jogado, né, num poço lá, mas Deus sabia que era assim que ele ia chegar lá no Egito, e depois ia poder usar ele. Deus livrou ele da morte, porque o plano dos irmãos dele primeiro era matar, né? E ele foi vendido como um escravo. Nós não sabemos por quê, podemos dizer por que Deus colocou depois ele lá na prisão,
mas sabemos que tudo isso faz parte da história e construiu o governador do Egito. Então, nós temos que viver esses planos de Deus para a nossa vida, entender os momentos em que vivemos e que Deus está nos preparando cada vez mais para planos mais altos, para propósitos mais altos, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer sempre que nós venhamos crescer nele para poder dar bom testemunho e levar cada vez mais a palavra de Deus aqui na terra. E para finalizar sempre, é por ele, para ele, que nós estamos aqui sempre, vivendo a nossa vida, né, na terra, mas para glorificar o nome do Senhor. Verdade, e isso é para a gente aprender a levar para a vida. E eu pensava aqui, né, e eu estava pensando aqui, inúmeras coisas, enquanto a deputada falava também, pastor Enilson, mas agora deputado, e eu lembrei, eu até falo, aproveitando até o tema dessa live, que eu creio que vai ajudar bastante pessoas, né? Eu vou até entrar com uma pergunta, a deputada e também a pastor Enilson, se chama Orlando. Nós sabemos que nós estamos falando, né, uma vida com propósitos, sabemos que não são os nossos são criados, né, e se não provém do Senhor, não quero que vingue, mas infelizmente, né, deputado, como pastor Enilson, muitos como nós foram chamados, né, eu sei que pode acontecer tanto para cargo público quanto pastoral, ou qualquer outra área que seja, mas é possível, infelizmente, acontecer de que as pessoas, por algum motivo, intentem, né, deixar esse propósito, né, quando nasce no coração do nosso Deus algo referente a nós, é porque nós nascemos. Então, ele começa a ser gerado para a nossa vida, e assim como um feto. Eu sei que pode ser uma comparação meio estranha, mas é verdade, porque o feto não está pronto logo que ele é concebido, né? Ele tem que estar aos 9 meses ali de gestação, pelo menos o total aos 9, mas às vezes algum vai um pouquinho menos outro, mas para vir ser formado o coração, ser formado os ossos, ser formado tudo que a gente já sabe aí, que até nascer a criança. E eu creio que o propósito é como uma criança. E por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei nesse ponto, que veio o coração para passar para muitas pessoas. Né? Porque Jesus, ele estava no ventre de Maria já, só que ainda assim José intentou deixá-la secretamente. Né? E isso que a gente vê muito acontecer. Né? E aí ele poderia ter um propósito pessoal, a intenção dele era boa, para não difamar a Maria, mas era um propósito de Deus estar Jesus no ventre de Maria e sendo virgem. E aí Deus vai lá e dá uma palavra para José em sonhos, através de um anjo, dizendo: José, não intentes deixar Maria, né, porque ela está grávida e é do Espírito Santo, fruto que nela é gerado, ou seja, o propósito de Deus é espiritual. Né, e às vezes nós por não sabermos que ele está ainda sendo gerado, por quê? Porque nós temos, ao recebermos o propósito de Deus, eu falo por mim, a gente às vezes pensa que está pronto, aí não acontece naquele momento, e a gente às vezes fica frustrado, e a gente tenta deixar, ou seguir o mesmo propósito do nosso jeito, a gente já assumiu de Deus, só que a gente vai e segue o nosso ritmo, da nossa forma, da nossa maneira. Por quê? Porque não aconteceu, não nasceu, se estava a promessa do fruto sendo gerado. Mas precisa de tempo. Alguns chegam aos 9 meses, alguns são um pouco precoces, mas precisam de um certo tempo. Então, passo essa mensagem de forma bem ministerial, bem espiritual, né, como pastor aqui também do Rio Grande do Sul, para quem está me assistindo, e eu digo para você, o seu propósito está sendo gerado. Não intente deixar o propósito, porque é fruto de Deus. Você pode até seguir o seu caminho com boas intenções e falar, não, daqui tanto tempo, ou daqui X dias eu vou fazer. Mas não, no momento que você intentar no seu coração em deixar e fazer, pode ser tudo jogado fora. Você pode até alcançar o seu objetivo de chegar no cargo público. Você pode até alcançar o objetivo de se tornar um pastor. Você pode até alcançar o objetivo de se tornar um grande empresário. Mas não será mais fruto do Espírito. E aí vai ser só a sua força, a sua condição para conquistar, e a sua realização nunca será completa. Então, se alguém um dia deixou o seu propósito principal, você pode até estar usando o mesmo tema, o mesmo argumento, mas você deixou um fruto do Espírito que estava sendo gerado. E aí quem que vai criar essa criança, hein? Então nós não podemos intentar no nosso coração, porque Jesus era um propósito para a vida de Maria. Só que se José deixasse, o que seria de Maria, não é? Então é muito importante, às vezes com boa intenção, porque não nasceu o fruto que a gente quer, acabamos abandonando. Não saímos de Deus. José, garanto que se ele saísse, ele garanto, porque a gente conhece a índole de José.
ele não seria um homem pervertido, perturbado, ele seria um homem de Deus que seguiria a vida dele, só que sem o propósito principal. Ele teria um filho que talvez até daria o nome de Jesus, mas não seria o Salvador. Então é muito importante a gente falar sobre isso, eu senti em falar nessa live sobre isso, porque tem muitas pessoas secretamente, deputado, como o pastor Enilson, como para cada um que está assistindo, secretamente tentando deixar esse propósito de Deus, porque talvez ainda não chegou, e aí a pessoa pensa que para ela não vai ser assim, que as batalhas, nós não podemos deixar de esquecer que por José ter aceito o propósito de Deus para Maria e para ele, porque é um casal, Herodes perseguiu, ainda assim eles tiveram que fugir, mas o propósito de Deus é a garantia de que você estará protegido. Eu queria transmitir essa parte aí, sem te passar, eu creio que Deus vai abençoar e vai falar com alguém referente a isso, tá bom? Então, vamos chamar o Orlando, para poder aqui falar também, ele que é o nosso representante de Vacaria. Vacaria é assim, né? Tem algum nome específico, Vacaria? Porque Alegrete é Baitachão. Alguns podem ser que tenha. Vacaria é Vacaria mesmo, né? Pessoal. Boa noite, Orlando. Boa noite, pessoal, tudo bem? É, como Vacaria que tá? É Vacaria mesmo. Vacaria é Vacaria, né? Então, coisa boa. E Vacaria é a terra da maçã e do rodeio. Da maçã do rodeio. O rodeio crioulo. É o maior rodeio crioulo internacional. É em Vacaria de 2 em 2 anos. Eu até para falar a verdade, muito... para falar a verdade, sabe, mas eu de fora, assim, eu sou Tá travando, a cidade onde as vacas mais sorriem. Perdoe a brincadeira, porque se você separar a vaca do uria, fica a vaca ria. Mas brincadeira, é uma piada aquela sem graça que você sorri, todo mundo fica feliz e faz kkk aí no comentário. Agora vamos voltar ao assunto principal. Orlando, propósito de Deus para sua vida, qual que é? Até eu me identifiquei muito, pastor, com esse tema, né? Uma vida com propósitos. Sim. Que tudo em minha vida teve um propósito. Eu tive o privilégio de nascer evangélico. Eu toquei com bandas de bar, show, e eu tive o meu propósito. E Deus tem um propósito da vida, que a partir de 2010, no final do ano, eu parei de tocar com uma banda, a gente viajava, ficava um mês fora, e foi Deus que preparou parar de tocar. Daí, minha intenção, o meu propósito era de tocar só na cidade, não viajar mais. Mas o propósito de Deus para minha vida foi outro. O propósito de Deus foi que eu comecei aí com era minha namorada, que hoje é minha esposa, comecei a frequentar mais a igreja, comecei a buscar em Deus, e foi no final de setembro, até me recordo, 2010, que eu parei de tocar, e em dezembro, no dia 19 de dezembro de 2010, eu me batizei. Me batizei e ali começou o propósito de Deus para a minha vida. Então, como eu sempre, aqui em Vacaria, nós temos muitos CTGs, eu me criei dançando em CTG, que é uma cultura da nossa tradição. Sempre trabalhei com músicas, e aí eu comecei a fazer parte do louvor. Então, também comecei a buscar, eu digo, Deus, o Senhor me escolheu para mim parar, mas eu gosto, então eu quero louvar ao teu nome, e eu creio que o Senhor tem coisas maiores. Com o passar do tempo, pastor, aí eu fui sentindo a necessidade de ter um grupo de louvor, que é difícil ter sempre uma banda, então eu comecei a ensinar uma irmã, que era pequena, comecei a ensinar outro irmão, e ali Deus foi abençoando, nós fomos formando os grupos de louvor, e eu gostei muito de ensinar. Eu me senti muito bem em ensinar, até que eu fui buscar conhecimento fora. Eu orei a Deus e pedi para Deus que eu queria estudar música. Só que na minha cidade não tinha, e presencial só tinha em Caxias do Sul, tinha que viajar toda noite, era algo bem complicado. Então eu clamei a Deus uns 2 anos, pedindo, ó Deus, prepara que eu consiga, ó Deus, trabalhar. Como eu era casado, em 2010 eu casei, prepara algo que não venha me atrapalhar, ó Deus, o meu trabalho, eu buscar o Senhor, né, durante a semana na igreja.
e que eu também venho aprender. E Deus preparou uma bênção, que para mim foi uma experiência de vida, a faculdade de música que eu fiz em Curitiba. Eu ia de carona com os caminhoneiros, pastor Vitor, da 464 quilômetros, de Vacaria a Curitiba. E eu orava a Deus, e Deus preparava carona com os caminhoneiros, ou com alguém que iria subir até Curitiba, tanto para subir quanto para voltar. E para mim voltar, pastor, eu tinha que pegar o ônibus 36 quilômetros de Curitiba. Quem conhece o posto 36 é em Mandirituba, é fora de Curitiba. E eu orava a Deus, eu dizia, Deus, eu não tinha às vezes uma carona certa, eu disse, Deus, eu vou lá no posto? Eu vou ou não vou? E se eu tivesse com o meu coração tranquilo, eu ia lá no posto e podia ter certeza que tinha carona. Então, a minha faculdade lá de licenciatura em música, 80% das viagens foram todas de carona, que Deus preparou. Eu pedi para ele permitiu esse propósito. A partir disso, agora eu já terminei a minha faculdade, fiz uma pós em educação musical em Caxias do Sul, e eu trabalho com diversos projetos sociais em Vacaria. Eu dou aula de música, aqui nós temos o Florescerama, nós temos o CEAVA, eu trabalho também na Prefeitura de Monte Alegre dos Campos, também fui regente, maestro da Banda Municipal de Vacaria, também fui regente em 2016 da Associação Orquestra Sinfônica de Vacaria, e tem um projeto chamado Música é Vida, que eu dou aula ali na igreja. A gente faz a banda dos teens, tem uma banda dos teens, e daí eu dou um auxílio ali para dar frutos. Então, o meu propósito de vida hoje é dar frutos, pastor. E vai continuar dando fruto aí, eu acho que... com certeza. Pode falar, deputada. Amém. Não, que o senhor tinha dado uma congelada. Às vezes dá uns pane aqui, mas online é assim mesmo, né? Funciona, uns vai, outros vêm. O importante é que eu acho que no geral sai tudo, depois a gente pode rever. Amém. Mas é exatamente o propósito, cada um acaba tendo um início, né, para ter um meio, para um dia, né, sempre ser aí um fim bendito, porque é o que o nosso Deus tem, como foi falado aí, né, os fins, um futuro bom e de esperança, um fim de paz e não de mal. E irmão Orlando, que Deus venha abençoar, o senhor é o nosso representante direto aí, de pré-candidatura de Vacaria, que Deus possa abençoar o senhor nessa missão, e contamos, né, com a sua participação direta para fazer a grande obra dentro e fora da igreja, que esse é o nosso objetivo. Vacaria é uma cidade grande, uma igreja que tem condição e potencial. Então, que Deus possa usá-lo, né, e nessa caminhada da fé, e mantendo o temor, né, que nós sempre comentamos aqui, e aquilo, né, não intente nunca deixar o propósito de Deus, mesmo que secretamente, porque ainda que você mude de endereço, o propósito tem endereço certo. Pode ter certeza disso. Jesus, ele disse aos discípulos, em Lucas 24:49, né, não saias de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se alguém saiu, com certeza perdeu muito. Continua nessa caminhada, que Deus tem coisas grandes, tá bom? Eu vou chamar o irmão Júnior para a gente fazer oração, para todos os dois, né, nessa caminhada que eles estão aí, tanto o Júnior quanto em Passo Fundo, Orlando e Vacaria, e os demais que também representam toda a região de Passo Fundo, assim como a deputada deixou o testemunho dela, que ainda tinha muito, se fosse pegar, tinha muito mais detalhes para poder comentar também, né, dessa caminhada dela já na Assembleia esses 2 anos, do trabalho, o empenho, que está sendo aí pesado referente a tudo, para falar a verdade, mas a pandemia deu um plus no currículo, né? Então é uma coisa bem séria. Eu vou poder acrescentar isso no currículo, né, pastor? Fui deputado estadual passando por uma pandemia. E realmente, a gente sente, né, essa necessidade, às vezes eu fico quieto só ouvindo, falo, meu Deus do céu, cada situação que a gente passa, e a gente tem que esperar algumas coisas, outras a gente tem que agir, outras tem que orar, outras a gente chora, a gente fica bravo, vira a mesa, mas dá tudo certo no final, porque Deus está no controle, porque a gente quer que as coisas funcionem, né? Então, que Deus continue usando fortemente a nossa deputada estadual do Rio Grande do Sul, representada, né, representando também toda a Igreja da Graça, e também parte, né, parte da igreja, isso é muito importante, sempre ativa nos homens que vencem. Eu até estou devendo live para os homens, eu preciso fazer uma live só para os homens que vencem,
a gente vai junto com o pastor Daniel Miller, que é o seu esposo, e também, né, todos os participantes do Estado vão fazer acontecer, e que Deus continue abençoando, tá bom? Eu vou fazer só uma pergunta, deputada, assim, bem direto. Cadê o chimarrão, que eu não vi nenhum chimarrão aí hoje? A essa hora não dá mais, pastor, já. Ah, já passou da quarta. Ah, então tá bom, porque ela sempre, ela e o chimarrão, né, é sempre presente. Então eu falei, mas hoje eu não vi. Ele tá aqui, mas ele tá feio, já tá lavado, ó. Ah, já foi bastante usado hoje. Eu já tô só na água e café. Agora só água. Mas é bênção de Deus. Vamos fazer oração, pastor Edilson, deputada, pelo Júnior. Peço que todos que estejam online conosco também orem, abençoem. E também você que tem algum pré-candidato na sua cidade, é da Igreja da Graça, você que representa, vamos orar. Aqui em Porto Alegre, né, tudo aconteceu que acabou que nós estamos juntos com o pastor Hamilton, que é o nosso pastor da Quadrangular, mas é o vereador atual, que também está à frente de uma batalha. Nós firmamos parceria antes, né? Nem ele nem eu imaginávamos que ele estaria à frente aí de um processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre. Coisa séria. Foi meu pai, né? Se a gente for, mas ele tem sido um guerreiro também. Hoje de manhã ele passou uma mensagem para mim falando, pastor, eu estou em oração, porque estou sendo assim perseguido aí pelo prefeito. Não vou entrar em assuntos assim tão pessoais dele. Aí eu passei a palavra para ele, que ele falou assim, fui sorteado, pastor, eu não escolhi estar ali, eu não sou o que criou o impeachment, não, eu fui sorteado para estar ali, né, e ele tá falando lá na televisão contra mim, tá um negócio pesado, mas aí Deus me deu uma palavra, passei para ele respondeu em seguida que foi Atos 1, sobre os discípulos lançarem sortes, né, e cair sobre Matias, porque essa era a vontade de Deus. Eu falei assim, olha, se lançou a sorte, e é o Senhor que está à frente, pode ter certeza, foi Deus que ele colocou, não foi outra pessoa. Pela sua integridade, o Senhor era o único na Câmara preparado para poder comandar esse impeachment. Por algum motivo, Deus confiou no Senhor. E ele falou, nossa, que lindo texto, mesmo sendo pastor, você vê, a gente... Então, assim, é bem gostoso. E é uma batalha, então a gente está em Porto Alegre numa luta tremenda, nós vamos aí pleitear agora a causa, né, para a reeleição, porque a gente precisa, então é uma coisa bem séria. Bom, a deputada sabe muito mais do que eu sobre isso, está mais ali, muito mais envolvida, é uma luta constante. E Júnior, Orlando, é assim, não pensa que é alegria constante, vai ter momentos muito bons, mas eu sei que é uma caminhada que não pode intentar no coração em modo algum, nem durante, nem antes, nem depois, em deixar. É ir e ser fiel. Realmente, Deus vai te abençoar bastante, abençoar os dois aí, tá bom? Como todos que realmente representam. Eu dei o exemplo de Porto Alegre, mas tem todo o estado aí, a gente, não toda a cidade ainda, né? A gente chega um dia lá, mas bastante cidade representada aí por pessoas que são dirigidas aí por Deus, pelo menos assim a gente acredita, então que Deus faça essa grande obra, tá bom? Vamos fazer uma oração por eles, então, como todos representando, e quem está assistindo recebendo essa bênção conosco, tá? No nome de Jesus. Vamos finalizar aqui com alegria. Senhor nosso Deus, meu Pai, são tantas as pessoas que estão acompanhando, como que estão ligadas conosco. Obrigado, muito obrigado por esta live, meu Pai, por cada um que aqui está, pastor Enilson, a deputada Franciane, meu Deus, todos os nossos irmãos, mas também apresento o nosso irmão Júnior, como também o Orlando, e todos que representam em todas as igrejas que estão com essa missão, meu Pai, que se colocaram à disposição. Muitos, meu Pai, nem se prepararam, não estavam preparados emocionalmente a receber, mas ali, ao ouvir aquele chamado, disseram sim prontamente, e estão, meu Deus, nessa grande empreitada, porque nós, como igreja, precisamos, e sei que todos que estão assistindo, meu Deus, todos que estão ligados sabem disso. E assim como eu oro por cada pessoa, meu Deus, os abençoe, os faça crescer, faça, meu Senhor, ser um instrumento do Senhor, como nós aqui determinamos. Que o temor do Senhor esteja sempre unido em seus corações, como nos nossos, como os de todos nós, para que possamos, meu Deus, com cada dia mais excelência, fazer essa grande obra do Senhor nosso Deus. E que assim seja, Pai. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, colocamos as tuas mãos, eu peço, nos conduza nesse tempo para abençoar as vidas, e que nós falamos e costumamos, a Deus, nesse tempo dizer a toda igreja, oremos pelos nossos irmãos que estão à frente, para conquistarmos esse grande feito, em nome de Jesus, e que assim seja. Oração com multiplicação, tá bom? Olha, Deus abençoe, irmão Júnior, irmão Orlando, Jesus nos abençoe e os use, estamos contigo, podendo fazer as visitas, liberando campanhas, se for antes do dia 15 de novembro,
a gente vai. Senão, a gente vai depois para agradecer, tá bom? E vai ser bênção do céu no nome de Jesus. Então, os irmãos, agradeço os irmãos. Aí eu deixo só o pastor Nilson ser deputado, a gente se despede também. E Deus continue usando eles. É isso aí, deputado, agradeço mais uma vez, né? Se a senhora quiser dar mais alguma palavra aí, só para despedir, como o pastor Nilson logo após também, fique à vontade. Agradeço, pastor, a oportunidade, é sempre bom a gente poder estar conversando, né? Apesar de ser assim em live, cada um na sua casa, mas passando o recado para os irmãos entenderem também esse propósito, entenderem o propósito na vida deles também. A gente pode ver aqui pelos comentários que muitas pessoas receberam essa palavra hoje, uma palavra de crescimento para cada um, através do nosso testemunho. E para finalizar, só cito mais uma vez Romanos 11:36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. E é isso que nós queremos, que a nossa vida aqui seja para a glória de Cristo. Muito obrigada. Deputado, Deus abençoe muito. É bem grande, dependendo do dia, puxa bastante. Pastor Nilson, fica à vontade, palavra aí de fé. Muito obrigado, pastor Vitor. Obrigado, deputado. E com certeza, pastor, essa live foi muito abençoada, porque nos mostrou que é o tempo da igreja se levantar, é o tempo da igreja se mostrar que tem homens de Deus, mulheres de Deus que podem ocupar o lugar certo. Como diz a palavra, né? Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. Com certeza Deus estará abençoando a igreja, abençoando todos nós. Com certeza vai ser bênção. Amém. Vai, em nome de Jesus, tá? Eu agradeço mais uma vez. Então, Deus abençoe todos vocês que estão conosco. E estaremos aí voltando, fazendo mais lives, mais propósitos, né? Eu estou com uma live no coração para fazer, né? Já vou só confirmar os convidados, também falando bastante sobre esse assunto. Eu quero trazer uma política. Não quero trazer nem o tema político, eu quero realmente falar fazer a ligação direta do cristianismo, né? Como usar o cristianismo em cargos públicos, por exemplo. Aí a gente vai estar falando, e aí eu vou falar com a deputada Lisiane também. Tem um convidado que eu vou confirmar antes de anunciar, né? Trazer o pastor Hamilton também, que está aqui como representante de Porto Alegre. Depois eu vou estar anunciando mas por meio de logo também, né, voltamos aqui, deputada Franciane, mais pastores nossos espalhados aí pelo estado, que também participarão, novos irmãos aí que estão também com propósitos de Deus, e propósitos de Deus são confirmados, os nossos não, né, como nós temos o exemplo da própria deputada, que viu um propósito de Deus e está aí, para poder dizer quão confirmado foi e quanto que realmente tem feito bem por saber que está no propósito de Deus. Então é muito importante a gente citar e falar sobre isso nessa noite, tá? Então, vamos lá, agradeço mais uma vez, então Deus abençoe. A gente finaliza aqui a oração que nós fizemos, já deu 1h20 exato, 1h21, então a todos que ainda estão online conosco, Deus abençoe, um bom descanso, deputado, um bom descanso, pastor Nilson, e um bom descanso, Rio Grande do Sul, Brasil, e se porventura houver alguém estrangeiro, Deus abençoe a todos os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, gente. Pode finalizar, pastor Bianchi, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. O Congresso Águia